E aí, tudo bem? Nossa conversa de hoje é para você que adora a mitologia grega e acha interessante estudar sobre essa história. A gente conversa sobre Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Meu nome é Paulo e eu sou um leitor. Então, Percy Jackson e os Olimpianos é sem dúvida uma das sagas ficcionais infanto-juvenis mais famosas e queridas dos últimos tempos. Se você foi adolescente como eu entre 2010 e 2015, com certeza tem um carinho tão especial pelo Percy e pelo mundo dele quanto eu tenho, né? Esse livro aqui foi o livro que eu li quando eu tinha 10 anos. Então esse livro aqui já é um pouco velhinho. E a minha história com Percy Jackson, ela é engraçada e diferente da maioria dos livros que eu leio. Porque normalmente os livros que eu trago aqui ou que eu leio em casa são livros que me foram indicados por alguns dos meus parentes, amigos, colegas, enfim. E esse livro não. Eu não encontrei, ele encontrou. Quando eu era criança, eu saía frequentemente com a minha mãe para ir para livrarias. E aqui em Manaus não tinham muitas. E a minha livraria preferida era a maior de todas, a Saraiva. E um dia, enquanto eu estava zanzando pela Saraiva, lá juntando livros na minha sacola, eu vi uma coleção de livros. Não sei se foi uma coleção ou se foi só um. Mas eu sei que eu vi o Percy Jackson. E aí eu abri o livro, li na contracapa aquele resuminho que tem. E aí eu pensei, nossa, eu preciso ler esse livro, gostei da história. Levei para casa e eu me lembro que eu devorei esse livro em um dia. Porque ele era muito bom. É uma narrativa muito rápida. O narrador é o personagem, é o próprio Percy, e ele tem 12 anos quando ele conta essa história para o leitor. É uma conversa sempre direta e muito franca. Então, ele é feito para pessoas adolescentes entre 10 e 15 anos, ou seja, é como se a gente estivesse conversando com um colega da escola. E ele vai te falando assim, no dia tal eu saí da minha casa, eu tinha problema com matemática. É um livro feito para trazer uma criança ou adolescente que não gosta de ler para passar a gostar de leitura e como um bônus a gente estuda a mitologia grega, um assunto que todo mundo ama demais de estudar. Porque, querendo ou não, a sociedade grega influencia muito no nosso mundo e ela é extremamente interessante pela evolução de várias atividades que os gregos exerciam. E esse livro, e o Rick, com os seus diversos universos, tem uma didática fantástica. Ele não tem só esse livro que é legal, existem outras coleções, existem os Heróis do Olimpo, as Crônicas dos Kane, agora tem uma dos deuses nórdicos, enfim. O Rick, ele acho que é um dos melhores professores de história do mundo em relação a essas histórias da antiguidade. Ele tem a facilidade de falar sobre a mitologia nórdica, a mitologia egípcia, a mitologia romana. O cara é muito bom. E eu decidi trazer esse livro esta semana porque, recentemente, para a alegria dos corações das pessoas que, como eu, gostam de Percy Jackson, a Disney anunciou que vai fazer uma série. Uma série nessas plataformas de streaming, como a Netflix e o Prime Video, sobre Percy Jackson. Acontece o seguinte, anos atrás, uma produtora de filmes disse que seria interessante fazer um filme de Percy Jackson, e fez. Mas, na minha opinião e na opinião de várias pessoas, esse filme não teve muito comprometimento com a história do livro. E houve inclusive uma sequência chamada Percy Jackson e o Mar de Monstros, que é o nome do segundo livro. Primeiro, comprometimento nenhum com a cronologia. Existem fatos que acontecem no primeiro filme e no segundo filme que só vão acontecer lá pelo terceiro e quarto livros de Percy Jackson. Veja que coisa triste. A caracterização das personagens, por exemplo. No livro, a personagem Annabeth, que é uma co-protagonista, ela é loira, de olhos cinza. No filme, ela é uma... e ela é uma adolescente de 12 anos. E no filme, ela já é uma moça, ela já deve ter em torno de 18 e 19 anos, de cabelos castanho escuro e olhos azuis.
Ou seja, pela caracterização da personagem, a gente já vê que existe um distanciamento entre o livro e o filme. E é claro, isso me deixou muito triste. Eu gosto demais dessa série, né? O Percy me acompanhou muito nesses anos de adolescência. Aprendi muito sobre a sociedade grega. E é sobre esse esquema que eu quero tratar já agora. O universo do Percy se passa da seguinte forma. Caminha comigo. É como se os deuses gregos, lá da antiguidade, não fossem só uma criação da sociedade grega. Na verdade, eles são os verdadeiros deuses de toda a criação humana, do design das sociedades, da natureza, enfim. E eles acompanham o desenvolvimento da humanidade desde os seus primórdios, né? Eles são os filhos de Cronos e de Gaia, que povoaram, como é que eu posso dizer? Que criaram uma nova ordem mundial. Mataram os seus pais, sumiram com alguns, e aí esse momento é importante, olha só. Gaia é derrotada, Cronos é morto, e os seus restos mortais são jogados no Tártaro. É importante dizer isso, ele não foi completamente morto por ser poderoso demais, o Senhor do Tempo. E nesse momento, Zeus, seus filhos e 2 irmãos ascendem aos céus e se tornam os Olimpianos. Há um momento em que há uma cisão entre 2 irmãos, entre Hades e Zeus. É assim, existem os 3 deuses que são os mais poderosos, digamos assim. Eles são a tríade suprema. Zeus, Poseidon e Hades. Zeus é o senhor dos céus e dos trovões, dos relâmpagos. O Poseidon é o senhor das águas e dos mares. E o Hades é o senhor do submundo, e todos os monstros e criaturas se submetem ao seu controle. Inclusive, ele é o responsável por guardar as portas do Tártaro, que é a prisão utilizada pelos deuses para guardar os seus piores inimigos. No momento em que os titãs foram derrotados, os deuses venceram, e eles estabeleceram que Zeus ficaria com os céus, o Poseidon ia cuidar das águas, mas na verdade o Hades não sabia muito dessa combinação. Mas Poseidon e Zeus se juntaram e baniram Hades para o submundo, o mundo inferior. E junto com os seus filhos, Zeus formou o Olimpo, que é o local onde existem as deliberações sobre o futuro da humanidade. O Olimpo é formado por 12 deuses. Zeus, e Poseidon principalmente, era a esposa de Zeus e alguns dos seus filhos. E assim, a procedência de alguns deuses sempre é confusa, porque eles podem ser filhos de Zeus ou podem ser filhos diretos de algum titã. Então, Afrodite, Hermes, Hefesto, Atena, Deméter, Ares, Dionísio, Apolo e Ártemis. Cada um deles é muito importante para o universo de Percy Jackson. Mas tá, sabendo quem eles são e um pouquinho da história deles, agora a gente descobre que eles estão vivos até os dias atuais no universo do Percy. Eles acompanham as organizações de sociedade mais poderosas no decorrer da humanidade. Naquele momento, a sociedade grega era a mais poderosa. Depois, a sociedade grega foi diluída e surgiu Roma. Então, os deuses gregos migraram para a capital do Império Romano, Roma. E aí, anos e anos se passaram, o Império Romano caiu, várias situações conflituosas na história aconteceram, enfim. E há um momento, agora já no século XXI, em que os Estados Unidos da América, a nação estadunidense, é a mais forte do mundo. Portanto, os deuses do Olimpo transferem a sua base, o Olimpo, para os Estados Unidos, para a cidade de Nova York, no prédio Empire State Building. E lá, eles exercem as suas assembleias e os seus conflitos. Enfim, a questão é a seguinte. Eu não sei se você sabe sobre algumas lendas gregas, mas a maioria das epopeias acontece porque os deuses desceram lá do seu céu maravilhoso e se relacionaram com humanos. E com os humanos tiveram filhos e filhas, os semideuses. No universo do Rick, os maiores acontecimentos da história
são devidas à interferência dos deuses e dos semideuses. E é nesse exato momento que surge o Percy. Até os dias atuais, os deuses se envolvem com os mortais, nós humanos. Um dia, o senhor Poseidon desceu dos céus lá, saiu lá do mar, não sei, e encontrou com a mãe do Percy. Se não me engano, foi numa praia. Senhor dos Mares, né? E se envolveu com ela, se não me engano, casou e teve o Percy. O Percy, então, é um semideus, mas ele não sabe. Os deuses, eles podem se relacionar com os humanos, mas não podem constituir relacionamentos sólidos. Então, em um determinado momento, eles vão embora e somem. Mas, eventualmente, eles surgem na vida dos filhos para ajudá-los. Chegamos agora nos semideuses. Os filhos dos três, da tríade poderosa, né? De Zeus, Poseidon e Ares, causam muitas complicações porque eles são poderosos demais. Então esses três senhores um dia sentaram e disseram assim: não vamos mais ter filhos, porque eles causam problemas demais na ordem mundial. Acontece que, recentemente, esse pacto foi quebrado. No livro a gente primeiro descobre o nascimento do Percy, depois coisas aparecem. Mas é importante saber que no início do livro, a única criança abençoada por ser filha de da tríade divina é o Percy. Certo. Acontece o seguinte. Lembra que o Hades foi expulso do Olimpo e que existem monstros que servem a ele? Pois é. Uma parte serve, outra parte não serve, mas acontece que todos esses monstros odeiam os semideuses. Porque os deuses perseguem os monstros. Os monstros não têm força para brigar com os deuses, mas eles têm para brigar com os semideuses. Um semideus cresce normalmente, desenvolve seus poderes, mas lá pela idade de 11, 12 anos, ele fica meio que maduro e os monstros conseguem farejá-lo, assim como o semideus consegue ver esses monstros. E nesse momento, o semideus começa a ser caçado. Vários seres mitológicos do bem e vários semideuses poderosos se juntaram para que seus primos e irmãos não fossem mais perseguidos. E eles fundaram o acampamento Meio-Sangue. Nesse acampamento, esses semideuses são treinados e tem um local meio que como refúgio. É uma escola e um acampamento de verão para eles, onde eles são protegidos e formados para ter sua vida adulta, ter filhos e proteger esses filhos, os netos dos deuses. Porque monstros os perseguem. E é aí que a gente começa a nossa história. O Percy Jackson tem 12 anos e está na sua escola lá primária dos Estados Unidos. Ele é uma criança problemática porque foi diagnosticado por vários pedagogos e psicólogos como um dislexo. Ele olha para as contas de matemática e os números mudam de lugar. Ele lê os livros e as letras mudam de lugar. Ele não entende muito bem. Inclusive, ele acredita que a sua professora de álgebra é malvada e o odeia e o persegue. O único professor que o entende naquela escola inteira é o professor de latim. Um cadeirante esquisito, mas muito amigável, que faz questão de ensinar ao Percy as coisas com as minúcias. E eu não sei se eu conto isso. Vou contar. Existe um dia que ele está fazendo um passeio no museu e ele pulveriza essa professora de matemática. Na verdade, ela vira uma criatura mitológica esquisita, que a gente vai descobrir um pouquinho lá na frente que é uma Hárpia. E ela é pulverizada. E a partir daí, a vida do Percy desanda. Por quê? Porque ele tem 12 anos, é um semideus, está maduro e pode ser farejado por diversos monstros. E o pai dele é Poseidon, ou seja, um deus extremamente poderoso e com inimigos mais poderosos ainda. E várias pessoas querem usar da postura, da posição, do status do Percy para se aproveitar. É nesse instante que o livro começa. E eu adoro essa história. Sinceramente, adoro essa história. Eu acho que ficou muito claro que eu adoro Percy Jackson, acho a história muito bem escrita e bastante envolvente. Tudo é muito interessante. Voltando àquela questão da mitologia grega, desde as primeiras páginas do livro já existe o desenvolvimento de algum conto, alguma tragédia, alguma comédia grega. O
Personagens clássicos como Minotauro e Medusa são utilizados dentro da trama do livro e são ressignificados, e as suas histórias originais são contadas para o leitor que, teoricamente, é inexperiente e não tem muita noção do que seria a mitologia grega. Se você é um adolescente, leia este livro, por favor. Se você é um adulto ou então uma pessoa já de mais idade, não sei se você vai gostar desse livro, porque ele tem um público-alvo mais pueril, mas eu tenho certeza que você conhece algum adolescente. Então, indique esse livro para ele. Ele vai ganhar criando o hábito de leitura ou já fortalecendo esse hábito, e você ainda pode formar um laço fraternal com esse adolescente que você vai ajudar tanto. O meu trecho preferido deste livro não é de muita importância. Não sei porque eu gosto desse trecho, mas ele, para mim, é sinestésico. Eu tenho várias sensações quando eu leio esse texto. E ele começa assim. Enchi meu prato e estava prestes a dar uma grande garfada quando notei que todos se levantaram, levando os pratos para o fogo no centro do pavilhão. Imaginei se estavam indo buscar a sobremesa ou coisa assim. Venha, disse-me Luke. Quando cheguei mais perto, vi que todos estavam pegando algo do prato e jogando no fogo. O morango mais maduro, a fatia mais suculenta da carne, o pão mais quente e mais amanteigado. Luke murmurou algo ao meu ouvido. Oferendas queimadas para os deuses. Eles gostam do cheiro. Fala sério. O olhar dele me advertiu a não debochar daquilo, mas não pude deixar de me perguntar por que um ser imortal, todo-poderoso, gostaria do cheiro de comida queimada. Luke aproximou-se do fogo, inclinou a cabeça e atirou um cacho de uvas gordas e vermelhas. Hermes. Eu era o próximo. Eu gostaria de saber o nome de qual deus eu devia dizer. Acabei fazendo um pedido silencioso. Quem quer que seja, conte-me, por favor. Empurrei uma grande fatia de peito para as chamas. Quando inalei um pouco da fumaça, não me engasguei. Não parecia nem um pouco o cheiro de comida. Cheirava chocolate quente, e brownies recém-assados, hambúrgueres grelhados e flores silvestres. E uma centena de outras coisas boas que não deviam combinar, mas combinavam. Dava até para acreditar que os deuses podiam viver daquela fumaça. Eu gosto demais desse trecho. Não sei exatamente explicar por que motivo, mas nesse instante o Percy abraça a ideia de que ele faz parte de um mundo em que deuses existem, semideuses são pessoas como ele e monstros o perseguem. O livro, como é voltado para um público infanto-juvenil, não tem aspectos filosóficos tão bem desenvolvidos, mas é claro, existem lições de moral, de conduta por trás da história. Por exemplo, todas as aventuras que o Percy, que é o nosso protagonista, vai ter dentro do livro são com os seus dois melhores amigos, o Rover e a Annabeth. Essas duas pessoas são muito importantes para a história e ele sempre vai lutar, brigar pelos dois. As lições principais são a família, a amizade, a solidariedade, a autenticidade. Essas são as mensagens por trás do livro, são sempre mensagens muito positivas e fáceis de entender. Eu acabei de me dar conta de que pelo vídeo inteiro eu falei o universo de Rick, o mundo de Rick. Quando eu falo Rick, não é que eu esteja errando o nome do Percy, não. O autor do livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios se chama Rick Riordan. Então, quando eu falo Rick, eu estou me referindo ao autor. Bem, eu amo essa série de verdade e eu espero que se você já leu, concorde comigo. E se não leu, por favor, leia. Se você achou interessante esse pedacinho sobre o mundo do Percy Jackson, se você se interessa pelos deuses gregos, se você quer saber o que acontece com ele, se você conseguiu com o meu vídeo ter um pouquinho dessa nostalgia, desse espírito bonzinho, por favor, lembra de curtir a nossa conversa e se inscrever no canal.
Nosso próximo livro aparece daqui a alguns dias e eu te espero aqui no canal Um Leitor. Um abraço!